Olá, eu sou o professor Carlão e bem-vindo ao Manual do Trânsito. Num dos vídeos de maior repercussão aqui do canal, que inclusive vou deixar aqui no card acima, eu expliquei a diferença de IPVA e licenciamento anual, que de fato o não pagamento do IPVA não gera remoção do veículo a depósito. E quando não se paga nenhum tributo, ou pelo menos o conjunto dos tributos, incluindo o IPVA, o veículo não vai ser licenciado. E por este motivo, o veículo poderá ser removido ao depósito. Mas mesmo assim, foram muitos os comentários dizendo que com a Lei 13.281, a vontade do legislador, ao revogar a apreensão do veículo, tinha o interesse de impedir que no ato da fiscalização, independente se não paga o IPVA ou o licenciamento anual, os agentes não poderiam remover mais o veículo para o depósito. Esse vídeo ele veio para tentar explicar isso. Pois bem, veja só, para que nós possamos entender o porquê a apreensão do veículo foi revogado, mas ele nunca havia sido aplicado no Brasil, a gente precisa entender qual é a diferença do agente da autoridade de trânsito e a autoridade de trânsito. Pois bem, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo de todos os órgãos executivos, ou seja, aqueles órgãos que fazem fiscalização de trânsito. Enquanto esse dirigente máximo nomeia os agentes da autoridade de trânsito para o papel da fiscalização, entre outros. Pois bem, o dirigente máximo, cabe a ele aplicar as penalidades. E para o agente de trânsito, aplica-se as medidas administrativas. Todas as pessoas que cometem infração estão sujeitas a penalidades e a medidas administrativas. Mas a gente precisa entender a diferença entre elas, para poder entender que a apreensão do veículo é diferente de remoção do veículo. Pois bem, a penalidade, ela é uma punição. Todo indivíduo que for imputado a ele uma penalidade de trânsito é uma punição que ele vai ter que responder posteriormente. Daqui a pouco eu explico melhor. Já a medida administrativa são atos de prevenção e não de punição. Penalidade, punição posterior, medida administrativa, prevenção imediata. Pois bem, a punição ela não acontece no ato do cometimento da infração. A penalidade ela só acontece posteriormente. Já a medida administrativa ela acontece no ato do cometimento da infração. Lembre-se que nós estamos falando aqui da remoção do veículo ao depósito na hora que o agente constata que o veículo não está licenciado. Pois bem, a punição tem como objetivo coibir o comportamento futuro. O indivíduo será punido, e ele pode ser punido com a multa, com a suspensão da sua CNH, entre outras, e a medida administrativa é feita no ato da infração para impedir que o problema persista ou continue. Então, há que se diferenciar a penalidade e medida administrativa, primeiro por quem a aplica. É bem verdade que a autoridade pode aplicar tanto penalidade quanto medida administrativa, mas isso não é comum. O comum é o dirigente máximo estar lá no órgão aplicando as penalidades e os agentes da autoridade de trânsito estarem nas ruas aplicando as medidas administrativas. Como eu disse, não há como se confundir uma coisa e outra. A penalidade é uma punição que só acontece posteriormente. A medida administrativa é um ato de prevenção no ato da infração para impedir que o problema persista ou continue. Já a penalidade, crer que o indivíduo no futuro não volte a praticar aquela mesma infração, uma vez que ele já foi definitivamente punido. A Lei 13.281, que entrou em vigor, parte dela em maio, parte em novembro de 2016, ela revogou a penalidade de apreensão do veículo. A penalidade, como eu falei anteriormente, são punições aplicadas pela autoridade de trânsito que só acontecem posteriormente. As penalidades que nós tínhamos eram advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, que está arriscada aí porque ela foi revogada, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Eu não vou explicar uma a uma, mas só para mostrar que a apreensão do veículo, revogada em razão da Lei 13.281, era uma punição que deveria acontecer posteriormente.
Ou seja, com a revogação deste item, desta penalidade, não se proibiu que seja praticada a medida administrativa de remoção do veículo quando o agente da autoridade de trânsito constatar que o veículo não está devidamente licenciado. Só para ficar mais claro, a apreensão do veículo, que agora não existe mais, ela previa que depois de transitado o julgado, a pessoa recorreria em todas as instâncias que ela tivesse direito e no final do processo, uma vez mantida aquela penalidade, o condutor, proprietário, seria convidado a levar seu veículo para o depósito. A apreensão do veículo funcionava, ou pelo menos por lei deveria funcionar dessa forma, mas como eu falei, nunca foi aplicada em nenhuma cidade ou estado da nossa federação. Bom, eu espero que aquelas pessoas que tiveram dúvidas agora tenham sido esclarecidas em relação à apreensão do veículo, que não pode se confundir com a remoção na hora do cometimento da infração. Vou deixar aqui o vídeo que eu esclareço bem a diferença de IPVA e de licenciamento anual, e se você ainda tiver dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ajude esse canal a crescer ainda mais. Um grande abraço a todos!